A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que se encontram aqui neste vídeo. Então vamos falar um pouco da carta de Gálatas, do capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala sobre ajudar uns aos outros. Então vamos ler a partir do capítulo 6, do versículo 1. O apóstolo Paulo diz: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui neste versículo, no primeiro, que a pessoa que tem mais experiência na vida espiritual, que tem mais anos do evangelho, que já estuda a Bíblia, que lê, tem que, no caso, corrigir as pessoas que são fracas na fé ou inexperientes, que estão começando agora, no início da jornada cristã. Então ele pede para a gente corrigir essas pessoas, adverter e também dar conselhos para que essa pessoa não caia mais em pecado. E se cair, a gente dá instruções para essa pessoa saber se defender do pecado que a rodeia. Então é sobre este assunto, sobre correção, advertência, que vamos falar nesse vídeo. Antes, eu quero agradecer a você que está inscrito aqui em nosso canal Curiosidades da Bíblia 2.0, que se você é novo aqui também no canal, seja muito bem-vindo. E ainda, se não se inscreveu, por gentileza, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificação para receber todos os lançamentos e conteúdos daqui do nosso canal, certo? Então vamos ao vídeo e vamos agora a partir do versículo 2. Aí o apóstolo Paulo ele continua na sua epígrafe. Porém, façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também, pois pode ocorrer do cristão mais experiente for ajudar uma pessoa mais inexperiente em algum tipo de pecado ou da área sexual, da área de vícios, da bebida ou da pornografia na área sexual, adultério, etc. Então, mesmo o cristão sendo já uma pessoa experiente, que lê a Bíblia ou estuda, ela está na condição de pecador e pode sim cometer qualquer tipo de pecado, até mesmo por pensamento involuntariamente. Então, todos nós pecamos até por pensamento de maneira involuntária. Então, o cristão experiente tem que ter todo o cuidado para, ao ajudar o cristão sem experiência, que está começando agora a vida cristã, no caso ele tem que ter cuidado para não cair no pecado dessa pessoa. Ele tenta ajudar a pessoa na área da pornografia ou dando conselhos sobre casamento, sobre o pecado da fornicação e acaba também sendo seduzido e acaba praticando tais pecados, ok? Então é isso que o apóstolo Paulo ele fala. Ele diz: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Ele continua no versículo 3. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si própria ou a si mesma. Ele quer dizer do orgulho, da vaidade. A pessoa que pensa que é alguém ou algo acima dos outros, que é superior por ser mais experiente, mais estudado na Bíblia ou qualquer outra questão financeira e área da vida, essa pessoa está enganando a si mesma, achando que é melhor que o outro, pois no caso, quando ela morrer, ela também vai passar por julgamento, podendo ser salva e ir para a morada celestial ou ir para a condenação eterna. Então, todos estão no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém. No versículo 4, ele diz que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. No caso, ele está falando aqui que cada um possa examinar o seu próprio modo de agir, no caso, a consciência. Você mesmo faz essa autoanálise de si mesmo para ver se você está andando no caminho do evangelho de maneira correta. Alguns até no caso, cair em algum pecado, mas logo se levanta, pede perdão e continua no caminho e no propósito. Então ele diz aqui, se ele for bom, no caso, o processo, o caminho estiver correto, essa pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar se comparar o comportamento com as outras pessoas, pois cada um tem a sua cruz e suas dificuldades. Aí no versículo 5 ele diz algo muito importante, preste atenção, ele diz: porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. No caso, cada um tem uma dificuldade diferente. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. No caso,
ele fala aqui tanto de questões materiais, para essa pessoa que está ensinando a questão de alimento, comida, ou também, no caso, as benevolências que Deus deu para essa pessoa. A pessoa pode contar que está sendo beneficiado pelo Evangelho de Deus, com bênçãos espirituais e também materiais. Ele fala no versículo 7, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. No caso, o que ela planta, ela vai colher. É a lei da semeadura, a questão das consequências. Se você faz coisas boas ou coisas ruins, você vai ter o resultado, as consequências dessas coisas boas e ruins que você praticou. O que uma pessoa planta, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno de sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. O que é plantar no terreno da natureza humana? É viver de acordo com os costumes pagãos ou nos costumes pecaminosos, viver uma vida devassa, de devassidão na prática do pecado, tanto na questão de não amar o próximo, de fazer mal para as pessoas, ter inveja e a partir disso, com a inveja prejudicar o outro, fazer mal, puxar o tapete no trabalho, etc. E também na questão do homicídio, assassinato, praticar tais coisas para prejudicar o próximo e a família. E também na questão da área sexual, praticar a devassidade, a fornicação e outros tipos de pecado na área sexual. Tudo isso é o que a pessoa está plantando. E se plantar nesse terreno, que é da carne, da natureza humana, desse terreno colherá a morte. E no caso a gente fez aqui um vídeo falando dos 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a que todos nós temos devido ao pecado de Adão, que todos nós temos a condição de pecar, e o conhecimento do pecado, devido ao pecado de Adão que contaminou toda a raça humana. A outra morte é a morte física, que a gente vai passar por ela algum dia, e depois a morte espiritual, que é o afastamento total de Deus na eternidade. É isso que ele fala de plantar no terreno da natureza humana, que é a morte. E essas 3 mortes, todos nós ou alguns vão passar. Certo? E depois ele continua aqui, porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna, ou seja, se praticar e viver de acordo com o Evangelho, que no caso, eu não estou falando aqui que seja fácil, a vida é algo difícil, existem as adversidades, os conflitos no trabalho, na vida pessoal, familiar, de pessoas, não é fácil viver rodeado com pessoas. Na questão do relacionamento, dos conflitos, as adversidades existem geralmente porque a gente vive com outras pessoas. Se você viver sozinho em um lugar, a tendência é que vai pecar menos. Porém, eu ainda acredito que você mesmo assim vai pecar. No caso, pecados como pornografia ou na área sexual, você pode pecar mesmo estando sozinho. Porém, pecados de conflitos, de discussões, brigas, invejas, ciúmes, todos esses pecados, para ser praticados, precisa estar em sociedade, no caso, interagindo com outras pessoas. E por isso que sempre a gente dá ênfase para essa questão do comportamento junto e perante a outras pessoas, para que você possa, no caso, não fazer outras pessoas pecar e você também pecar, pois viver em sociedade com outras pessoas não é algo fácil, que sempre gera conflitos. Então, é uma dura e difícil batalha a questão de plantar na natureza humana ou recusar plantar na natureza humana, ou seja, plantar no terreno do espírito. É cada vez mais difícil diante das situações que a gente vive no dia a dia. Porém, Deus vai dar recompensa para todos aqueles que vivem o Evangelho. No caso, a recompensa é no dia da ressurreição, a vida eterna que Deus dará a todos que, no caso, viverem o Evangelho na maneira da prática, praticamente falando. E Paulo fala aqui no final deste versículo: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Ou seja, tudo na vida tem a consequência. Se você praticar o bem e fizer o bem, vai ter a consequência, o resultado do bem que você fez, tanto aqui na terra, como no caso prosperidade de saúde, material, outra coisa, mas principalmente na vida eterna no céu, quando no caso você recebeu o galardão da ressurreição e da vida vindoura. A vida eterna não diz só respeito à quantidade de tempo, pois quando fala em vida eterna, a gente só foca na quantidade, mas também ela diz respeito à qualidade, pois vai ser uma vida com qualidade suprema, sem doença, sem morte e etc. Certo? Ele fala aqui no versículo 10: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos,
especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé, que no caso são as pessoas que a gente mais interage, mas também tem a vida no trabalho, no ambiente escolar ou academia, em outros centros, que a pessoa também interage não só com pessoas cristãs, mas também com não cristãs. E todos temos que fazer o bem a todas as pessoas, mas ele faz especialmente às que vivem, no caso, o evangelho semelhante a nós. Então, amados irmãos, terminamos aqui este vídeo. Falamos um pouco desse assunto que o apóstolo Paulo fala na carta de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10, sobre ajudem uns aos outros, no caso da empatia, do altruísmo, da prática do exercício de ajudar as pessoas, que tem muito a ver com o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, certo? Então, espero que você tenha gostado deste vídeo, medite nesta palavra, aproveite, pegue a sua Bíblia, ore e leia esta passagem que está em Gálatas capítulo 6, certo? Fala principalmente do amor ao próximo. Também nos dias de hoje não é algo simples e fácil, tem as adversidades e dificuldades, porém temos que exercitar essa questão do amor ao próximo, ok? Então que Deus ilumine a sua vida e até o próximo vídeo.